Vamos lá, pessoal. Pontualmente às 3 horas, pessoal ainda entrando aqui, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a apresentação agora, né? Então, mais uma vez, boa tarde para todo mundo. Promoções falsas. Como funcionam e como proteger sua reputação e seus consumidores. Esse é o tema do nosso webinar de hoje. Meu nome é Nilo, eu faço parte do time de marketing da Asium e eu tenho aqui, como vocês já estão vendo, 3 convidados incríveis para debater um pouquinho sobre esse assunto que está ganhando aí cada vez mais relevância com a aproximação da Black Friday e do Natal. Direto ao ponto, vou começar apresentando para vocês Fábio Ramos, fundador e CEO da Axur, empresa que é líder na América Latina em monitoramento e reação a riscos digitais. Tudo bem, Fábio? Obrigado pelo seu tempo. Milo. É um prazer, Fábio, tê-lo aqui com a gente. Isso aí. Nosso segundo convidado, pessoal, é o Jonas Ferreira, que tem mais de 12 anos de experiência e atua como especialista de arquitetura de soluções aqui na Asium, que é uma das empresas líderes globais de Edge Computing. E para quem ainda não é familiar, Edge Computing é a tecnologia que simplifica a criação e entrega de aplicações que exigem tempos de resposta rápidos e capacidade de processamento de dados mais próximo do usuário final. Tudo bem, Jonas? Obrigado por estar com a gente aqui hoje. Tudo ótimo, o prazer é todo meu. Show, Jonas. Para fechar este maço, temos aqui também o Rodrigo Costa, executivo de Customer Success aqui na Asium, que atua no mercado de tecnologia há mais de 10 anos, com foco em Cloud Computing, SaaS, EdTech, Security e Edge Computing. O Rodrigo participou do desenvolvimento do novo Asium Edge Firewall. Tudo bom, Rodrigo? Obrigado também pela sua disponibilidade. Como é que você está? Tudo bom, obrigado, Nilo. Prazer estar com a gente aqui, com vocês. Show, Rodrigo. Pessoal, antes da gente começar, eu quero agradecer a participação de todos vocês que estão aí nos assistindo. Nós batemos recorde no número de inscrições. Então, eu estou até um pouco nervoso, porque eu nunca falei para tanta gente ao mesmo tempo. Então, queria deixar o agradecimento já, desde agora, para vocês. Obrigado aí pela audiência. E aproveitando, claro, eu quero pedir para todos vocês nos seguirem, né? Seguirem a Asium e a Axur nas redes sociais. A gente vai mandar agora, aqui pelo chat, todos os links, né? Então, deixem um like, sigam e compartilhem, porque isso nos ajuda a continuar criando conteúdos relevantes para todos vocês. Para fechar, durante o debate, vocês podem deixar suas perguntas aqui no Q&A, tá? Aqui embaixo da tela. E no final, a gente vai responder todas elas. Vamos começar, pessoal? Todo mundo pronto aí? Vamos embora. Então vamos lá. Bom, a gente ainda está em julho, né? Mas sabemos aí da urgência e necessidade de preparar os negócios contra promoções falsas e suas ameaças antes de um grande evento, como o que está se aproximando agora, a Black Friday. Com a transformação digital sendo bem acelerada pela pandemia, né, e com os consumidores comprando cada vez mais pela internet, o número de ataques cibernéticos aumentou e, consequentemente, as promoções falsas. Então, quero começar esse bate-papo, né, perguntando para vocês, pedindo para vocês falarem um pouquinho para a gente sobre quais são as principais ameaças, né, de promoções falsas e como que elas agem contra os negócios. Aí eu pergunto para ti, Fabio, depois eu quero que o Jonas e o Rodrigo também complementem, mas começando por você, Fabio, como é que você vê essa evolução das ameaças com promoções falsas? Não, legal, Nilo. Bom, acho que primeiro, assim, é importante que todos saibam, né, a gente está vivendo um momento totalmente diferente, né? O crescimento que o e-commerce, que as interações digitais teve nos últimos 2 anos, ele é muito maior do que qualquer média histórica, né? Isso porque as empresas foram obrigadas, em função da pandemia, a começar a se relacionar com seus públicos no meio digital. Muitas empresas não estavam preparadas, né? Tiveram que fazer projetos aí rápidos para conseguir colocar site de e-commerce de pé, etc., né? Mas o fato é que os consumidores, é lá que eles querem estar, é desse jeito que eles querem consumir, eles querem se relacionar via chat, eles querem estar comprando com clique, e a gente está vendo que isso não tem mais volta, né? Só acelerou algo que já ia acontecer.
talvez 10 anos, aí, em 2 anos, mas vai continuar evoluindo. E os criminosos, na carona disso, o criminoso também, ele é vou usar essa palavra, mas ele é um microempreendedor do mal, né? Ele, cara, ele está tentando usar todas as ferramentas que estiverem à disposição dele para escalar o negócio dele, né? E o estelionato, né, que é basicamente o crime aí que está por trás das promoções falsas, ele é um crime que ele acontecia antigamente na praça das pequenas cidades, né, com o golpe do bilhete premiado. Ainda tem gente que cai hoje, e ele foi migrando e os criminosos começaram, porque os criminosos também são as gerações novas, né, de estelionatários, é um cara que já mexe em Facebook, em Instagram, etc. Eles começaram a ver que esse mesmo poder que ajuda as empresas a se promoverem no digital pode ajudar o criminoso a executar o seu plano e ter o seu provento lá, que é muito dinheiro, tá? Às vezes mais do que muito negócio aí o criminoso fatura. Mas o que está por trás disso? Basicamente, um princípio que é super importante, que permeia aí segurança, né, de uma forma geral, que é a engenharia social. Né? A engenharia social, para quem não conhece, é um conjunto de técnicas que são utilizadas para, como se fosse hackear a mente das pessoas, né? E vem da psicologia, então tem alguns gatilhos que a gente sabe que se a gente usa bem esses gatilhos, a gente consegue fazer as pessoas acreditarem em coisas, né? Os gatilhos principais é o gatilho do benefício. Então, primeiro, tu tem que oferecer algo que seja muito bom, e é incrível isso. As pessoas, elas, mesmo que seja assim, bom demais para ser verdade, elas tomam um risco, elas falam assim, chegar e falar, cara, eu tenho, sei lá, uma promoção de uma TV 4K Samsung 60 polegadas por R$ 1.600. Concorda comigo que é impossível isso, né? Mas o senso que a pessoa tem de, vou ganhar, ela vai lá e vai clicar. Então, o primeiro gatilho é esse gatilho do benefício. O segundo é o endosso da autoridade. E aí tem uma coisa bem importante, porque quando no passado não tinha muito isso, né? Mas com a internet, os criminosos começaram a usar a marca para fazer criar essa relevância. Então, eles sabem que se eles criarem uma página bonita, igual a página, sei lá, de um varejista qualquer aí, a chance de clicar é melhor. Então, já tenho 2 gatilhos, tá? Tem o gatilho do grande benefício, o endosso, e o terceiro, que muitas vezes eles usam, mas nem sempre usam, é o da urgência. Então, tipo assim, cara, eu tenho 10 passagens aéreas, vai acabar, só tenho mais 2 TV no estoque, e aí isso aí compõe o que a gente chama de o arcabouço aí psicológico para as promoções falsas, que são os golpes que são na moda, né? E aí, só fazendo aqui ainda um outro, para compor assim um pano de fundo, porque a nossa conversa vai ser bem legal hoje, as redes sociais, assim, antigamente o pessoal fazia muito isso em página falsa, né? Que ainda se faz muito, mas as redes sociais vieram com uma proposta muito interessante para os criminosos, porque primeiro, elas servem de trampolim para levar ele para uma página falsa, então é um canal digital bem importante. Mas por que funciona tanto a rede social? Porque muitas vezes um usuário da rede social, ele reposta um post que leva para uma página falsa. Então, ele, além de ter o endosso da marca, tem um endosso pessoal. Isso aumenta as chances das pessoas clicarem. Quem nunca recebeu aqui uma mensagem no WhatsApp, no grupo lá da família, uma promoção falsa, né? E na verdade, os criminosos usam esse quase que um network effect, né, para gerar essa credibilidade que eles vão pegando emprestado. E é isso, no fundo, o estelionatário, cara, é um artista que tem aí, ele pode usar ferramentas que a gente não poderia usar pela ética, pela moral nos nossos negócios, né? E ele usa e consegue apertar os gatilhos que fazem as pessoas reagirem. Então, fechando aqui, na minha opinião, para começar o nosso debate, hoje as grandes ameaças de promoções falsas, elas acontecem principalmente iniciando em redes sociais e levando para outros canais, que pode ser o WhatsApp ou pode ser uma página falsa, e o objetivo é capturar informações ou
levar as pessoas a realizarem um pagamento, né? E esse pagamento, obviamente, vai pagar uma outra coisa lá que não é exatamente o produto que ela está comprando, tá? Então, só para a gente começar, aí, fiz um pano de fundo para iniciar a discussão. Foi, se o Jonas e o Rodrigo quiserem complementar, vamos lá, gente. É sempre importante comentar do como é conscientizado os usuários, né? Quando existe uma promoção falsa ou de meios de pagamentos que o e-commerce propriamente oferece. Então, vamos dizer, eu sou um e-commerce e eu não aceito pagamentos por boleto. Eu apenas utilizo o cartão de crédito ou não faço parcelamento por boleto. Então, é importante, às vezes, usar a rede social também para divulgar as formas de pagamento e algumas maneiras que são aceitas. Então, por exemplo, poderia se comprar uma passagem aérea a R$300 até o Rio de Janeiro e a gente sabe que não existe esse tipo de passagem aérea, né? Uhum. Então, é muito importante, às vezes, divulgar e conscientizar nossos usuários e nossos clientes. Por quê? Estamos usando a nossa marca, estamos usando um site que poderia ser uma cópia do nosso e-commerce e, propriamente, vai impactar com a imagem da empresa. Mas olha só, Jonas, é legal, assim, tu trouxe esse ponto, tem criminosos que eles lançam meios de pagamento que a empresa nem tem, né? E, tipo assim, então o Pix saiu primeiro, a gente sabe que o e-commerce todo não adotou de saída, até porque, se vocês lembrarem do ano passado, foi bem em cima da Black Friday que saiu o Pix, né? Uma semana ou duas antes, e os e-commerce falaram, olha, a gente não vai colocar, rodar, porque é muito pouco tempo, etc., e já tinha página falsa oferecendo essa facilidade, né? E o Pix, o problema é que realmente ele funciona muito rápido, né? E o dinheiro desaparece muito rápido também. E assim, Fábio, falando sobre facilidade, né, isso é algo que já vem sendo trabalhado, né, primeiro quando as marcas, quando as empresas trouxeram seus negócios para o digital, e aí agora, né, de alguns anos para cá, vem se ofertando a possibilidade de atender em multicanal, né? Uhum. E o brasileiro, ele é, né, super aberto, super disposto a isso, então que ótimo que eu posso fechar um negócio aqui e comprar, encomendar uma comida pelo Instagram da marca que eu gosto, posso ser atendido no WhatsApp e pagar por ali, chatbot, assistente virtual, quer dizer, multi-channel, né? E isso ao mesmo tempo né, abre uma superfície de potenciais meios de fraude, né? Como você falou, o cybercriminoso ele também pode ser multicanal. Perfeito. Não, ele é multicanal, tá? Esse ponto aí, Rodrigo, eu acho que é legal porque é justamente isso. O criminoso ele tenta se apropriar dos canais digitais, às vezes que a empresa não tem. Então, a gente costumava dizer assim, o Instagram é um canal que hoje está super popular aí, né? Mas muitas empresas demoraram para ter uma presença digital dentro do Insta. E aí os criminosos foram ocupando esse espaço. Então, o jogo aqui, ele é muito complexo, né? Porque a gente fica o tempo todo vendo o surgimento de novas plataformas e o consumidor, ele quer isso que tu falou, ele quer uma experiência, ele quer ser atendido onde ele está e não onde a empresa está. E aí alguém vai ocupar esse espaço. Então, acho que isso aí cria esse caos aí que as empresas vão ter que aprender a administrar. Sem dúvida. E aí, Fabio, até puxando esse gancho, né, dessa digitalização, então, com a pandemia, isso foi muito acelerado. Muitas empresas aí que talvez ainda não tinham presença digital se digitalizaram. E aí, uma outra pergunta para a gente poder também explorar aqui é se vocês perceberam, né, um aumento nas ameaças, especificamente aos e-commerces, né, e sites em geral. E eu queria até que o Jonas puxasse um pouquinho esse tema e trazer aí essa visão de aumento de ameaças em e-commerce. Depois, Fábio e Rodrigo também, por favor, complementem. Boa, valeu pela palavra aí, Fábio. Com certeza há um aumento. Então, a gente vive algo atípico, tá? Então, estamos no meio de uma pandemia, lojas físicas fecharam, então muitas lojas tiveram que às pressas começarem a venda WhatsApp, agora já temos pagamentos via WhatsApp, temos o Pix, tá? Então, ao mesmo tempo que a gente tem promoções falsas, existem meios de pagamentos extremamente rápidos, tá? E como validar esse meio de pagamento? Como validar se do outro lado está sendo um usuário real, se está sendo uma fraude até um ataque de e-commerce, se está tendo um ataque direto no usuário-alvo, tá?
Quais práticas estão sendo utilizadas por cada um desses e-commerces? Aí vem desde as melhores práticas. Então, como está sendo feita a emissão de certificado digital? Você está realizando uma entrada DNS via CA, ou seja, Certification Authority Authorization. Ou se você não faz essa entrada do certificado, qualquer autoridade certificadora pode emitir um certificado para o seu site. Tá? Então, vem aqui, o fato de não seguir as melhores práticas, você facilita a entrada de fraudes. Então, segue desde as melhores práticas e, como cada vez mais temos e-commerces entrando às pressas, cada vez mais temos ações não seguindo as melhores práticas. Então, o aumento de fraude vem conforme vai seguindo a parte das melhores práticas. Quais são os riscos hoje no e-commerce? Vazamento de dados, então a enumeração de uma API é um risco, ou seja, pode haver uma fraude, eu poderia ter dados vazados de vários clientes, a partir disso eu começo a enviar SMS para cada um desses clientes. Então, é importante tu proteger os dados pessoais dos nossos usuários. Então, como protege os dados pessoais dos usuários? A autorização de cada usuário é compartilhada, por exemplo, o Authorization Header é usado para todos os usuários, então é mais outra melhor prática que deve seguir. Então, conforme a gente não vai seguindo as melhores práticas, vai aumentando e facilitando a entrada de fraudadores. Tá? Mas seguindo a pergunta, o aumento está cada vez maior, então cada vez a gente tem mais facilidade, outras entradas, temos Twitter, temos Facebook, temos Instagram, temos LinkedIn, temos agora o WhatsApp, pagamento via WhatsApp, ou seja, agora o atacante nem precisa criar uma página falsa para tu fazer o meio de pagamento, pode pagar direto via WhatsApp. E aí que entra, a conscientização é extremamente importante. A conscientização nós não fazemos meio de pagamento via WhatsApp, e divulga isso. Tá? Por quê? Porque se tu começa a divulgar, eu, e-commerce, não faço meio de pagamento via WhatsApp, tu vai conscientizar os teus usuários. Se uma pessoa fizer um pagamento por um e-commerce via WhatsApp e for uma fraude, dificilmente ele vai comprar alguma coisa desse e-commerce novamente. Isso impacta na imagem da empresa. Tá? Então, cada vez mais se fala seguir melhores práticas e conscientização dos nossos usuários, nossos clientes. Eles são a alma do negócio. Se a gente não conscientiza e não segue melhores práticas, cada vez a gente facilita a entrada de novas fraudes. Perfeito. E antes até, Fábio, de passar a palavra para ti, acho que até compartilhando, os estelionatários estão muito bons, né? Então, eu até compartilhando uma experiência minha, recentemente recebi alguns e-mails de uma empresa de telefonia e eu quase caí, porque é perfeito. É muito bom, né? Então, os ataques de phishing são tão perfeitos que até pessoas que têm um pouco mais de experiência, né? Não que eu seja especialista na área de segurança, mas tem um pouco mais de experiência, convivem com isso, as pessoas ficam na dúvida, né? E falam, deixa eu clicar para ver o que é, e basta você clicar para você acabar caindo nessa fraude, né? Mas, Fábio, passando a palavra para ti, para você complementar. Não, com certeza, assim, ó, bom, essa é um paradigma importante, assim, que é a questão da conscientização, né, porque a gente vem, eu acredito, a coisa que eu mais acredito é a educação, mas eu sou bem realista, assim, porque a educação, ela, quando se trata de segurança, é uma coisa geracional, assim, nós não vamos ver, a nossa geração, ela não vai ser educada digitalmente, tá? Talvez os nossos filhos, então, ao mesmo tempo que eu acredito muito, eu acho que é muito longo prazo a educação. Para você ter uma ideia, eu trabalho há 20 anos com segurança, há 20 anos se fala sobre senhas, o que é uma senha segura. Nós lançamos um relatório agora no último trimestre, o pessoal continua usando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu sempre brinco que a gente só vai conseguir mudar isso de educação quando, da mesma forma como eu... quando era criança, eu ia para a escola e diziam assim, não aceite doce de estranhos, nós dissermos para os nossos filhos, não clique no link de estranhos, né? Isso é uma coisa que vai ter que ser passada, vai ser educado, vai entender, etc. Mas, a longo prazo, é a melhor solução, tá? Agora, falando um pouco assim do porquê que o e-commerce ele é tão visado, né? O Brasil ele tem uma característica muito interessante para o e-commerce, e não é à toa que a gente está vendo aí alguns unicórnios nascerem relacionados a essa indústria, empresas que estão indo muito bem, né, que crescem muito, porque o Brasil, primeiro, país continente, né, uma população de mais de 200 milhões de pessoas, isso é muito mais do que 5, 6 países europeus somados, e obviamente que essa massa, ela é o que um criminoso precisa quando ele quer fazer um golpe, né, então, usando o estratagema da escala, que é muito melhor tu
tu mandar o golpe para milhões de pessoas, porque estatisticamente um percentual pequeno vai cair, mas tu mandou para milhões, né? Então tem esse ambiente adequado no Brasil, tá? Pela questão do idioma, a gente tem aqui marcas que tem aí uma coisa incrível, né? Tu tem banco que tem 60 milhões de clientes, cara, isso é uma coisa absurda. Tu tem e-commerce que tem também 70, 80 milhões de clientes, é um negócio que não existe esse fenômeno muito fora da Ásia e Estados Unidos, assim, é muito difícil. E isso faz com que, obviamente, os criminosos se interessem muito por esse segmento. A gente acompanhou aí, pelo menos nos últimos 15 anos, a migração, primeiro, muito forte nos serviços financeiros, grandes bancos, depois companhias aéreas, que teve um boom ali, que foi de ir para o digital, depois vieram os e-commerce. Hoje a gente está vendo um momento onde os criminosos se dividem entre as fintechs e as empresas de e-commerce, mas não só e-commerce, tudo que gira em torno do e-commerce, logística e etc. Então, assim, ainda por ser muito rentável, né, em termos financeiros, tem muito chão ainda para a gente correr aí para conseguir combater esse tipo de prática. E eu também queria comentar aqui sobre melhores práticas, né, gente, que é importante observar a segurança de fim a fim, né, desde a rede, da arquitetura que está disposta, vamos lá, de onde está sendo entregue o seu e-commerce ali, né, a via que entrega a conexão ao usuário final ali, ela é segura ou ela é passível eventualmente ali de um spoofing, né, no meio do caminho. Então, acho que pensar em plataformas que se preocupam com isso, né? A própria Asian ali participando do Manners também, né? Junto com players globais aí de internet, né? Preocupada em aumentar a segurança de protocolos de roteamento e melhorar essas práticas, né? Então é algo também a observar. E aí, de fim a fim, vamos lá, passou pela questão de rede, arquitetura, né? Bloqueando eventualmente o tráfego de rede store ou de redes de baixa reputação, né? Impedindo que elas façam transações no seu site, porque provavelmente elas originam ali de crimes digitais também, né? Elas são propícias para esse fim, né? E aí avançando para nível de aplicação, né? Porque, como a gente sabe aí, uma experiência multicanal, para prover isso é necessário expor para o mercado diversas APIs, né? Você falou de logística agora, Fábio, então expor APIs para integrar com serviços transacionais em pagamentos, em logística, né? Isso tem que ser também controlado de perto, vamos lá, estabelecendo uma conexão TLS mútua, né? Eventualmente ali, autenticando também esses players, autenticando, por exemplo, os devices de fim a fim para com Edge Node, né? Quando a gente se beneficia da arquitetura de Edge Computing por isso, né? Porque entrega lá na borda, mas ao mesmo tempo já define a segurança lá, né? Estende o perímetro de segurança para lá, melhorando nesses aspectos, né? Conseguindo controlar e refinar nesse aspecto de boas práticas também. Não, até um ponto aqui só rapidinho, Nilo, porque eu acho que o Rodrigo falou algumas questões que são bem relevantes, assim. Hoje a gente sabe que uma das ameaças grandes aí para o e-commerce é a reutilização de credenciais que vazam em outros lugares, né? O cara tem a chave e daí ele vai lá no e-commerce e entra na conta e bota um cartão falso, mas como a conta já é antiga, o antifraude não pega. E como se pode usar funções ED para até na hora da autenticação, verificar se já não é uma senha que já foi vazada e eventualmente pedir para o usuário trocar a senha, né? Gera um pouco de fricção, claro, e aí tem que ser bem considerado isso para não prejudicar ali o resultado do e-commerce, mas essa camada de rede, de aplicação, com as informações, principalmente que vem dali, essa possibilidade com Edge Computing, pode ter um papel bem importante na proteção do ambiente do e-commerce, tá? Boa, Fábio. De fato, o Edge Node ali é um local propício para isso, né? A gente está entregando ali, com a plataforma, a gente está entregando um poder de computação serverless na borda, né? Para implementar justamente isso. Implementar as validações, né? A checagem ali de uma credencial, garantindo uma boa
experiência, uma boa user experience para os usuários legítimos, né? Então, que ele não seja impactado ali com demora para validações, etc., porque isso reflete diretamente no negócio. E até puxando um gancho, pessoal, justamente quando a gente fala de ter visibilidade, né, do que está acontecendo. Então, a gente fala muito de que os cybercriminosos estão aí especializando, criando novos... Eles são omnichannel, eles criam novos canais para poder impactar novos consumidores e fazer novas vítimas. Como é que essas empresas, né, podem observar de perto essas ameaças e fazer análises que consigam ali identificar essas promoções falsas? Existe alguma forma da gente fazer isso? Aí acho que eu puxo para o Fábio e mais uma vez também depois queria ouvir o comentário aí do Jonas e do Rodrigo. Tá, tu diz, desculpa, Nilo, identificar, deu uma cortadinha aqui, como Claro, faz... Desculpa, Fábio, como é que essas empresas fazem para identificar, né, observar e identificar essas promoções falsas, para em um momento ali poder removê-las, né, de alguma forma? Não, claro, assim, bom, a gente considera que a empresa ela tem que ser responsável por monitorar o footprint digital dela, né? Isso significaria, assim, que tu tem que ter minimamente uma capacidade de analisar, hoje a gente fala assim, o perímetro, né, que é o mais básico, mas o além perímetro, que é onde o teu público... Porque hoje não existe mais a questão do perímetro, né? Até eu falei num evento aqui com a Asion também, que é dos perímetros efêmeros, que eles não estão demarcados. Hoje tem o aplicativo, está na mão do usuário, etc. Então, a primeira questão é a empresa tem que ter uma capacidade de ter essa inteligência situacional para entender o que está rolando, que está relacionado a ela e ao seu público na internet, né? E aí isso passa por uma série de questões, tá? As mais básicas é registro de domínios, né? Então, pô, se alguém registrar um domínio com exatamente o meu nome, eu tenho que olhar lá para ver se o cara não vai colocar uma página falsa ou vai criar uma promoção falsa, né? Em redes sociais, tem muito comportamento bizarro nas redes sociais que as empresas têm que estar atentas, né? E passando por questões como monitorar SMS também, que é um outro canal muito utilizado para divulgação de promoções falsas. Então, basicamente, a empresa tem que ter uma capacidade de observar a internet, né? E isso de uma forma 24/7, porque os criminosos, gente, não se enganem, tá? Mas são muito, muito espertos, assim. Eu não vou dizer que eles são inteligentes, porque se eles fossem inteligentes, eles não seriam criminosos, do meu ponto de vista, tá? Porque o crime não compensa. Acho que eles são espertos. E eles fazem coisas como lançar ataques final de semana, fora do horário. Eles também, às vezes, eles não vão usar a marca no nome do perfil, ou eles tentam não indexar a página, então coloca lá no robots TXT para não indexar a página. Eles tentam emular o comportamento de um usuário, quando eles querem fazer uma verificação com um checker, por exemplo, numa rede, eles vão usar proxy residencial para fazer. Então, a empresa tem que ter um apoio aí para não sair, né, tendo que descobrir essas coisas, para sair pelo menos em para a par aí com o criminoso, né? A gente imagina até em vantagem, né, para tornar-se um alvo não preferencial, tá? Porque a gente, até eu falo muito isso, o pessoal fala, acabar com o crime na internet. Eu disse, olha, gente, a sociedade aí organizada tem, vamos botar assim, pegando os mais antigos, são 17 mil anos, né, o conceito de cidade, e desde lá existe crime, né? Ninguém nunca conseguiu, porque isso é inerente à natureza humana. O que a gente tem que fazer é, obviamente, na medida do possível, tornar-se um alvo difícil, que é assim que o criminoso ele vai para fazer alguma outra coisa, tá? Mas acabar com o crime é difícil. Então, só uma visão assim mais filosófica do assunto, né? E até, pessoal, reforçando aqui, antes, Jonas, desculpa te interromper, só reforçando para o pessoal que está assistindo a gente, mandem as perguntas aqui no nosso Q&A, tá? Que no final do nosso bate-papo a gente vai responder todas elas, tá bom? Vai lá, Jonas, pode seguir. Obrigado. Beleza. Bom, acho que, lembrando um pouco do histórico, já teve versões de kernel do Linux que foram lançadas com backdoor.
Já teve versões de sistemas, aí, de N sistemas gratuitos, que já vinham com algumas informações de roubo de credenciais. Tá? E eu faço uma pergunta até para todos os telespectadores aqui que estão nos assistindo, como você monitora o código que está indo até seu e-commerce? Você faz uma verificação de SEO para validar phishing? Você verifica os links de todas as suas páginas? Ou seja, se já teve versões de kernel que já veio com backdoors, o que garante que a sua versão do seu e-commerce está com algum link falso para uma promoção, ou até mesmo para um pagamento, uma geração de um boleto falso. Tá? É muito importante a gente avaliar na segurança de perímetro, desde o que dentro da minha empresa eu publico para fora, até mesmo como está tendo os acessos de fora. Tá? Então, como nós temos o acesso à cloud dentro da minha empresa. Tá? Então, ou seja, é normal eu ter um usuário de uma cloud da AWS ou da Oracle Cloud? Não é normal isso. Teoricamente, é uma fraude, é um usuário falso que está acessando o meu site, está fazendo um scan, ou pode estar, inclusive, fazendo uma cópia do meu site. Tá? Então, facilmente, eu até posso... eu poderia demonstrar para vocês, eu quero subir uma máquina na Oracle Cloud com um cartão de crédito falso. Quero subir uma máquina na Azure com um cartão de crédito falso. Eu vou ter mais ou menos 24 horas num site falso, tá? Sem nenhuma rastreabilidade. Tá? Então, é muito importante ver como está tendo alguns acessos da cloud dentro do meu site. Então, desde a validação dos refers, validação dos logs em tempo real. Tá? Então, ficar monitorando a minha rede é o que me torna um alvo difícil. Tá? Ficar monitorando o que eu publico para fora também me torna um alvo difícil. Tá? Então, é muito importante a gente avaliar qual é a segurança no perímetro, como estou publicando as minhas informações, como eu vou fazer um scan das minhas aplicações, tá? E como está tendo acesso de fora até o meu perímetro. Tá? Essa é a resposta que eu teria que colocar. Muito bom, Jonas. Até vou pegar esse gancho para falar que, não por acaso, a nossa plataforma ela tem uma stack toda para observability, né? Então, enquanto nós criávamos ali, nos últimos anos, criávamos novas versões dos produtos de segurança para rodar no Edge, né, com módulos protegendo desde contra-ataques de negação de serviço, DDoS, nível de rede e nível de aplicação. Né? A gente trouxe também integração com as Edge Functions, né, com as funções serverless, como o Fábio já comentou agora há pouco, ali, facilitando integrar novos tipos de validações ali no Edge. Tá? E aí a gente sempre permeou isso com aquela stack de observability. Então, vamos lá, para citar brevemente aqui, você acessa o painel da plataforma, né, o Real-Time Manager, já faz uso do Real-Time Metrics, então para ver gráficos históricos ali, analisar volume de requests, volume de requisições bloqueadas eventualmente, o tráfego, né? Pode fazer uma consulta específica com o Real-Time Events, ou seja, ir no detalhe mesmo, né, checando esses cabeçalhos, né, de onde vem a requisição, de que cidade, estado, país, né, de que provedor vem essa requisição, se ela foi identificada já e bloqueada pelo AF, com qual grau, né, com qual scoring, por exemplo, ela foi bloqueada. E depois a gente compila isso, né, com o date streaming, né, na possibilidade de enviar, escolher, o cliente escolhe, claro, né, que variáveis que ele quer coletar a partir do Edge, ele tem todas as variáveis lá, e envia para um endpoint para justamente combinar isso, né, combinar esses dados em uma ferramenta de análise ou em uma ferramenta de inteligência de segurança, ali um CIEM, um BI, um Machine Learning, enfim, aplicar a análise conjunta, né, desses sinais com os demais que ele possui para tomar ações. E aí aqui o principal ponto que eu quero trazer aqui é do envio, do streaming dos dados em tempo real, para ter justamente o timing na identificação, né? Esses ataques eles vão mimetizar, eles vão mudar rápido, o phishing vai acontecer por um curto espaço de tempo, então é importante ter esse pipeline de dados de observação fluindo. Perfeito, gente. E falando um pouquinho agora de depois, né, que essas ameaças são identificadas, né? Então, uma vez que a gente identifica as ameaças, quais são as principais consequências que vocês veem para a marca, né? Então, até como a gente já comentou anteriormente, né, muitas vezes as fraudes acontecem com os consumidores, mas para os consumidores o responsável por aquilo é uma marca, né? Então, como é que vocês enxergam as consequências para a marca? E
existe uma possibilidade da gente remover, deletar, né, essas promoções falsas, e quais medidas, né, a marca ou a empresa pode tomar para, enfim, mitigar esses riscos, principalmente durante aí, eventos maiores como a Black Friday. Uhum. Posso Aí, começar aqui, Fabio, Nilo? por favor, eu ia mandar para você essa aí. Não, legal. Bom, assim, ó, é um assunto bem interessante, tá? Porque eu vou falar um pouco de fora do perímetro. Fora do perímetro é tudo que acontece e a empresa não tem gestão e depende de terceiros, né? Então, basicamente, páginas falsas, redes sociais. Todas as redes sociais, elas operam de acordo com políticas e normas internas que tendem a proteger a comunidade de usuários. Para eles, a utilização de uma marca de um terceiro sem autorização é considerada uma infração, né? Ainda mais quando associada num contexto assim de pedidos de informações, alguma coisa que possa mostrar que tem ali um contexto mais fraudulento, eles costumam ter um processo, que é um processo onde você pode solicitar remoção, né? Isso tem um impacto muito grande para a marca, porque o consumidor ele não tem capacidade de discernir, de entender se aquele perfil falso, aquela página falsa é verdadeira ou não, tá? E isso eu já fui até mais crente de que isso aconteceria um dia, mas, cara, as pessoas não têm condições. Muito até pelo que o Nilo falou, de que o pessoal está se aperfeiçoando, tem páginas que são tão perfeitas que até elas não são feitas para ser iguais a uma página do nosso cliente. É feita para aparecer uma landing page, uma promoção, né? Que às vezes a gente mostra para o cliente e fala, isso aqui é verdadeiro ou é falso? Ele diz, olha, não sei, vou ter que pesquisar internamente. Então, imagina, nem o dono sabe, quem dirá o Joãozinho, a Mariazinha aí, que é a sociedade digital, né? Então, isso gera um problema, porque na medida em que as pessoas elas começam a ter experiências ruins no digital, com perfis falsos, com páginas falsas, etc., promoções falsas, né? Elas começam a desacreditar naquele canal digital. Então, o desacreditar significa que o dia que a empresa quiser fazer algo verdadeiro, ela vai ter dificuldade, porque, vamos dizer assim, cara, dessa empresa aqui só vem fraude, né? Eu não acredito muito no que vem da empresa, enfim, isso acaba gerando um prejuízo muito grande. Em relação a páginas, e aí falando hoje, tem uma técnica que os criminosos usam, que eles estão criando umas promoções falsas que se propagam via WhatsApp. Então, não sei se vocês já viram, mas saiu de uma marca de cerveja, saiu de uma máquina de lavar roupa, saiu... que ele vem e começa a fazer umas perguntinhas, assim, estamos sorteando, sei lá, 100 iPhones. Aí, é bem bonitinha a interface, é tipo como se fosse uma pergunta, você é da onde? Você... Assim que tu responde, agora repasse para 50 amigos e daí você vai ganhar o prêmio. Aí tu repassa, e aí ele tem um contadorzinho, né? Que ele vai mostrando. Aquele contador nem funciona, tá? Tanto que se ficar apertando no avançar, ele de vez em quando ele diz, você não mandou. Daí tu... É para enganar a maioria da população, tá? Mas, enfim. Só que esses caras estão fazendo o seguinte, eles estão hospedando essas promoções em bulletproof hostings, que são provedores que não tiram ou são muito difíceis de remover. Eles pagam, né, para hospedar. Então, a gente já pegou alguns casos que ficam ou no leste europeu, na Rússia ou na Ásia, que é muito complicado. E aí tem um problema, porque para explicar para esse provedor, porque aquilo não é um phishing, né? É uma promoção, mas não é bem um phishing. Para explicar o que é aquilo, leva muito tempo, é difícil e às vezes não cai, tá? Então, eu estou dando aqui um testemunho de que 95% dos casos se resolve de boa fé, com redes sociais, com provedores grandes, né? GoDaddy, OVH, essa turma toda, mas um percentual pequeno dos casos, e infelizmente muito ligado à promoção falsa, não são passíveis de remoção, e aí um pouco tem que criar uma conscientização, né? Que o Jonas falou assim, tipo, a nossa empresa não oferece brindes via WhatsApp ou não nos comunicamos via WhatsApp.
O que é meio complicado também, porque quem diz que não vai fazer um dia, né? A gente fica naquele, não farei, né? Mas aí um dia precisa fazer. Isso teve um grande banco brasileiro que fez, dizia, ó, nós não mandamos e-mail com pedido de informação. Aí teve um momento que precisou fazer um pedido para consentimento de informações e todo mundo ficava, ó, isso aqui é verdadeiro ou é falso? Porque vocês disseram que vocês não mandam pedido para fazer nada, né? Então, uma faca de dois gumes. Perfeito. E aí, Rodrigo, Jonas, vocês querem trazer mais alguma coisa para esse debate? Eu acho que o fundamental ali é o timing, né? Como o Fábio falou, tem coisas que levam tempo ali, e se a gente puder abreviar o tempo com que, enfim, com que as fraudes ou que os acessos estão gerando, né, informações ali, com certeza ajuda, né? A exemplo, tá? Eu separei aqui um comentário que eu tive com um cliente esses tempos ali, tá? Ele mencionou o seguinte, poxa, a gente usando o data streaming, né, e começando a receber esses streamings em tempo real, a gente identificava cerca de 180 phishings, né, mês ali, e agora a gente está identificando mais de 8K em tempo, tá? Mais de 8.000 phishings. Então, assim, o timing, né, para que esse fluxo de dados ocorra, chegue a tempo de identificar antes que saia do ar, antes que troque de provedor, etc., ajuda bastante. Então, chama atenção para esse ponto. Uhum. Muito bom. Perfeito, gente. E aí, até puxando um pouquinho dessa questão mais para o consumidor, né? Então, quando a gente fala de Black Friday, muita gente pode se perguntar, pô, mas vocês estão falando de Black Friday agora? A gente está em julho ainda, Black Friday vai ser quase lá no final do ano, lá em novembro. Mas para a gente, né, e para muitas empresas aí que estão nos assistindo, principalmente aquelas que têm o e-commerce, né, a preparação começa agora ou talvez até já tenha começado. Então, queria perguntar para vocês aí, principalmente para o Rodrigo, quais tecnologias, né, e medidas essas empresas elas podem adotar para, né, se anteciparem e protegerem os consumidores e também as suas marcas, para que quando a Black Friday chegar, o Natal chegar, para que elas estejam ali mais bem estruturadas e possam oferecer essa proteção adicional para os consumidores, né? Boa pergunta. É interessante, até nesse aspecto, pensar assim, sobre tantos clientes que procuraram a Asion, né, quando estavam já sob ataque, né, ou quando estão ali sofrendo algum problema, e é sempre algo que exige uma dedicação tremenda ali para identificar o que está acontecendo, né, então em war rooms por aí afora, acho que assim, a Asion, ela ajuda, claro, a resolver esses casos, né, porque a gente já conecta com toda essa observability dos eventos em tempo real, tá? Então, isso, antes de mais nada, ali, clareia, né, a situação ali, clarifica, ajuda a clarificar a situação. Mas, o ideal é se antecipar, sim, né? E aí previne muitas coisas, né? A gente sabe, já falou aqui que a segurança vai desde a arquitetura, de ter uma arquitetura, né? E usar a resiliência do Edge ali para aumentar o nível da aplicação, para aumentar a performance dela. E os benefícios são vários, né? Desde aliviar essa dor de cabeça, de chegar, né, de estar passando por alguns tipos de ataques ali, dificuldade de identificar e mitigar, como também reduzir custo e, claro, aumentar bastante a performance. Perfeito, Rodrigo. E aí também já puxando esse gancho de performance, né, principalmente que você comentou, quando a gente fala dessas tecnologias que podem ser adotadas para a preparação, né, para grandes eventos, como que o Edge Computing ajuda na análise de tráfego, na identificação desses ataques e ameaças para justamente garantir, né, a disponibilidade dos e-commerces e a velocidade de carregamento das páginas, que a gente sabe que hoje um segundo ali, né, de resposta mais rápida da página pode garantir uma boa experiência do usuário e, no final do dia, receita para a empresa, né? Então, como é que o Edge Computing pode ajudar em tudo isso aí? Perfeito. Bom, essa é uma pergunta super ampla, né? Mas acho que a gente pode passar por vários aspectos aqui do Edge Computing nesse aspecto.
tá? Primeiro é o simples fato de trazer a entrega do conteúdo e da aplicação para o Edge perto dos usuários finais. Então, para realmente eu prover uma experiência de baixíssima latência, né? Hoje os usuários esperam, né? Numa economia hiperconectada, eles esperam que a empresa provenha, né? Ofereça os serviços dessa forma, tá? E aí, uma vez que a gente está entregando esse conteúdo a partir do Edge, né? Aí a gente começa a se valer, a se beneficiar da arquitetura que permite o uso de computação serverless lá, né, no Edge, perto do usuário final. Então, isso vale... A gente falou bastante de usar isso aqui, né, em aspectos de segurança, para fazer as validações, para mitigar ataques, para validar, né, vazamentos de credenciais vazadas, né, vazamentos de números de cartões de créditos a partir das transações, mas também é importante se valer da computação serverless lá no Edge, né, para fins de performance. Então, para calcular o frete, por exemplo, a partir do Edge, né, provendo uma experiência super fluida ali para o usuário final, né, evitando quedas. A gente já teve no passado ali vários e-commerces que contaram ali, em outros eventos, contaram que, poxa, ficar com o cálculo de frete fora, né, durante um evento como a Black Friday, né, é um exemplo, né, que pode ser facilmente mitigado. Né? Catastrófico, exatamente, que pode ser super trivial de implementar, né, no Edge perto do usuário final ali. E aí isso vale para quem expõe serviços diversos, APIs, né, com questões logísticas, né, hoje falando aí de headless CMS, headless commerce, headless tudo, quer dizer, o Edge vem muito bem nesse aspecto aí. Legal, Jonas, Fábio, vocês querem complementar? Senão a gente pode já... Eu dizer assim, que é impressionante essa questão do poder que tem quando tu leva o processamento para a borda, né? Acho que, e não só para segurança, claro, para segurança tem uma série de aplicações, mas para experiência também, né? E que realmente eu fico impressionado assim com o potencial dessa tecnologia. Bom, acho que compartilhando um pouco da experiência, então, falando de alguns ataques que já ocorreram, então, já passamos por casos de que um cálculo de frete em torno de 25% de todo o cálculo de frete era válido, tá? Os outros 75% era ataque, tá? Então, isso foi possível via camada de Edge, usando a camada de borda, tá? Falando de Edge Computing, a gente fala em aliar o que as soluções, o que a arquitetura tem de melhor, tá? Falando como a gente fala de computação de borda, a gente está mais próximo, tá, do usuário final, mais próximo do atacante. Ou seja, se um ataque está ocorrendo de uma determinada região, esse ataque vai ser mitigado de uma determinada região. Não vamos mitigar todo o tráfego da tua rede. Então, vamos dizer, estou utilizando Cloud Computing, estou sofrendo um ataque. Todo o seu tráfego vai ser mitigado. Em Edge Computing, não. Apenas a região que está sendo aquele determinado Edge vai ser mitigada. Tá? Então, a arquitetura de Edge Computing ela é eficaz quando a gente fala em baixa latência e ações mais rápidas próximo da onde partiu a requisição. Então, desde a camada de caching, desde a camada de análise de tráfego, desde a camada de bloqueio, desde a camada de mitigação. Então, utilizar proteções de multicamadas é extremamente eficiente em Edge Computing. De multicamadas e de software vendors líderes do mercado, né? Então, acho que vale também destacar esse mindset de empresa, né? Então, a Asion, ela se posiciona como uma plataforma, né, de Edge Computing, e ela tem um mindset de plataforma 100% aberta, né? Possibilitando aí com o uso das Edge Functions, né, para o Edge Firewall, para Edge Application, possibilitando que os ISVs, né, que os software vendors, eles integrem os seus produtos ali na plataforma, produtos que passam a rodar no Edge, né? Então melhorando aspectos de experiência de usuário, que a gente já comentou aqui, tá? E melhorando também, facilitando muito a vida de quem cuida dessa infraestrutura, né? Porque conversando com clientes, imagina uma solução de mitigação de bots, por exemplo, né? Que se espera que mitigue, né? Idealmente se mitiga esse ataque, que esses acessos de bots maliciosos nem cheguem nas origens da minha aplicação.
Então, conversando ali com clientes, eles têm, poxa, tem que amadurecer um projeto para implementar isso nos seus servidores de aplicação, para validar todo esse tráfego, né, para manter isso, né, versus, né, selecionar em um catálogo de opções de software vendors líderes do mercado que estão integrados já na plataforma, escolher a solução e fazer uma implementação out of the box, ou seja, só habilitar, né, ativar isso, definir os triggers, os gatilhos, onde executa ou não essa função ali de integração, e isso acontece lá no Edge, né, externo ali a toda a minha arquitetura de origem. Então, isso facilita bastante, simplifica demais a adoção, a possibilidade de combinar, né, várias camadas e vários tipos diferentes de proteção no Edge em frente a todo o perímetro. Legal, pessoal. Você quer comentar, Fábio? A gente está chegando ao fim. Eu quero deixar um tempinho para as perguntas. Não? Então, infelizmente, o nosso tempo está ali acabando, né? Para a gente terminar ali próximo das 4 da tarde. Queria pegar esse tempinho que sobrou para a gente poder responder algumas perguntas que a gente recebeu aqui através do nosso Questions and Answers, né? Então, vou começar com a pergunta aqui do Heleno, né? E aí, Fábio, Rodrigo e Jonas, por favor, puxem aí as perguntas conforme vocês preferirem. A primeira pergunta do Heleno é: podemos considerar a prática dessas promoções falsas como uma forma de desinformação, tendo em vista que os criminosos visam deliberadamente causar danos nos usuários? Como é que vocês veem isso aí? Com certeza. Inclusive, na época de Black Friday, é muito comum a utilização de promoções falsas para prejudicar, e eu não vou dizer que é um competidor atacando o outro, tá? Mas para desinformar, isso aí gera uma confusão, e é ali uma janela de tempo pequena, né? Porque Black Friday, que deveria ser um dia só, é uma semana, eu acho, praticamente, né? E depois tem o pós, tem o Cyber Monday, e aí vão inventando coisa para aquecer aí o e-commerce, né? Mas o pessoal realmente vai usando, e a tendência é que se use muito mais, tá? Não é à toa que se criou o nome na ONU de armas de informação, né? Que são basicamente a desinformação, uma arma de informação, tem outras armas de informação também, mas o potencial que tem é violento, assim. Legal, gente. Uma segunda pergunta aqui é da Fernanda. Por que o Edge Computing é uma solução importante para os e-commerce? A gente falou um pouquinho no decorrer do nosso bate-papo, mas reforçando aí essa importância para os e-commerce, né? E talvez o Rodrigo ou o Jonas possam falar um pouquinho mais. Quer comentar, Jonas? Posso falar. Tá desde a parte da arquitetura, tá? Então, a gente tem a questão da proteção de camada, proteção de perímetros, facilidade de integração com multiplataformas, tá? Então, eu posso criar uma API Gate dentro do meu Edge Computing, posso criar N-Origins, posso fazer um load balancer dentro da minha configuração. Então, ela vai se tornar um aliado a essa infraestrutura, ela vai tornar essa infraestrutura escalável com o Edge Computing. Eu posso integrar com N tipos de origins. Não me prendo a uma solução só, não me prendo a um vendor só. Então, em Edge Computing, eu posso integrar com N vendors, posso integrar desde a parte de marketplace. Tá? Uma das grandes vantagens da plataforma é nós vamos ter os logs em tempo real. Tá? Então, eu não vou baixar um raw logs do dia anterior, eu não vou fazer análise de fraude do dia anterior. Tá? Se acontecer um phishing, acontecer uma fraude, acontece agora, não vai acontecer ontem. Eu não vou analisar ontem sempre as coisas, eu vou analisar o agora. Então, a Edge Computing veio para aliar isso. Veio para aliar que eu vou ter os logs de todas as aplicações em um único ponto. Eu não preciso analisar log do meu gateway, preciso analisar log do meu front-end, do meu back-end, do meu banco de dados e assim por diante. Posso analisar tudo via Edge Computing. Eu tendo uma plataforma que integra com todas as suas ferramentas, desde a parte de bot protection, desde a parte de N-Origins, da parte de load balancer, eu vou aliar extremamente com a parte de fraude, porque eu vou ter os logs em um único lugar. A gente quase esqueceu do mais importante, né, gente, que é o quão isso reduz custos. Uma vez que o Edge ele se beneficia, de novo, de estar perto do usuário final ali, a gente, né, tem menos dado trafegado, né, menos distâncias percorridas. Então, o quão isso é benéfico em termos de custos, né, custos com cloud ou on-premise, ali onde são mantidas
as origens das aplicações, porque a gente atende ali um percentual altíssimo do volume de requisições ali a partir do Edge, então minimizando os custos com origem ali, cobrindo muito bem esses custos. Claro, isso refletiu em segurança, a gente falou bastante, né? Mas custos e ganhos de performance também não podem ser deixados de lado também. Essa pergunta aqui, acho que vai mais para o Fábio, uma pergunta da Andresa. Fábio, quais são os aspectos mais importantes a serem considerados no controle e resposta de promoções falsas? Bom, acho que o primeiro é a capacidade da empresa detectar, né, e ter, de certa forma, assim, a gente fala também, as empresas, num momento de muita venda ali, que é a época de Black Friday, é importante que tenha catalogado todos os seus ativos digitais verdadeiros, né, que são os canais oficiais, para não ter uma confusão também de muitas vezes pedir para remover uma página verdadeira e a gente remove, né? Isso dá uma dor de cabeça depois muito grande. Então, acho que um controle é ter um mapeamento de todos os ativos digitais, todos os canais digitais oficiais e ter esse monitoramento que eu comentei, domínios, aplicativos, perfis falsos, páginas, tudo que possa... Eu gosto de passar a ideia assim, de que a capacidade de monitoramento de uma empresa ela tem que ser parecida com a de uma persona, um buyer's persona, ao longo da jornada dele, né? Por tudo que ele é impactado. Se ele entra no Google e digita lá o nome do produto que ele quer comprar e ele é impactado por uma propaganda, essa propaganda faz parte da jornada, pode levar ele para uma promoção falsa, para uma página falsa que vai roubar dados. Então, é bem amplo, mas é possível, tá? Dá para fazer. Legal, e para a gente fechar o webinar hoje, deixar uma última pergunta aí para vocês também todos comentarem. Com quanto tempo de antecedência os e-commerces devem se preparar para eventos como a Black Friday, né? Tanto do ponto de vista de segurança quanto do ponto de vista de performance? Aí essa pergunta enviada aqui pelo Rodrigo. O que vocês acham? Cara, eu posso... A minha resposta vai ser bem rápida, tá? Então, agora é uma briga para responder aqui, né? Todo mundo quer falar agora. Eu acho que já tinha que ter começado. Meu xará perguntou essa, eu acho que 364 dias é um bom número. Acabou a Black Friday, tem que virar e pensar na próxima. Depende de como está a sua infraestrutura. Tá? Você já tem plano de resposta a acidentes? Você já tem um time preparado para analisar um vazamento de informação? Como você está tratando exatamente o vazamento de informação? Tá? Você já está aliado ao LGPD? Qual o tratamento de cookies você tem? Se você não tem nada disso, então a gente está falando um ano vai ser pouco. Tá? Então vai muito depender de como vai estar dentro de casa. Tá? Você já tem uma CDN preparada, já tem um Edge Computing preparado para essa infraestrutura, o teu sistema de cloud já está preparado para que se tenha alta disponibilidade, você já tem uma página de manutenção, porque se teu site estiver fora, aí que vai ter uma cópia do teu site funcionando. Vai ter, com certeza, se teu site ficar fora no Black Friday, com certeza vai ter outro site funcionando e esse site vai ser falso, e é onde vai ter um monte de compra. Tá? Então, aí que tu vai ter que preparar. Bom, eu tenho que estar em conta de disponibilidade. E se teu site não estiver disponível, vai ter outro problema. Você vai também ser impactado no Google Merchant. Ou seja, o Google Shop vai parar de ter as promoções e aí vai te impactar. Ainda assim, vai ter... As tuas promoções não vão ser enviadas. Tá? Então, a gente fala assim, ó, se vai depender de como está dentro de casa. Se não está organizada essa parte, acho que assim, ó, liga para a Ásia, conta conosco e vamos colocar o plano em prática. Tá? Então, já bota o convite de vocês para total disposição para a gente conversar sobre Black Friday. Até porque ele é um momento, o Fábio falou ali de Google Ads e de anúncios, né? E ele é um momento que demanda maior investimento também em advertising, em anúncios, né? E aí a gente, de algum modo, vê a contribuição nesse aspecto também, porque quando barra o tráfego não legítimo, né? No Edge, o tráfego não legítimo de fazer o uso, fazer os acessos, eventualmente a gente está, inclusive, poupando recursos ali de publicidade também, que são super
onerosos ali, super demandados nesses eventos. Então, mitigando os acessos dos bots, de rede store, de redes de baixa reputação, etc., a gente acaba contribuindo também nesse aspecto de otimizar os investimentos em mídia que são tão necessários na concorrência que é a Black Friday, por exemplo. Legal, gente. Eu quero fechar o webinar aqui. Já até recebendo uma mensagem bacana do Fábio Marcondes aqui. Fábio, nós te agradecemos, tá? Obrigado, não só ao Fábio, mas a todos que estão aí nos assistindo, ficaram até o final. Obrigado pela participação, né, pela presença, pela audiência de todos vocês. Fábio, Rodrigo, Jonas, obrigado também pelo tempo, disponibilidade, pela participação. Eu agradeço também, pessoalmente, por ter essa aula, né, de vocês. Então, sempre aprendo muita coisa. Espero que o pessoal que está aí de casa também aprenda. Então, deixar uma última palavrinha de vocês aí, e deixando já o meu obrigado, Fábio, Jonas e também Rodrigo. Valeu, pessoal. Muito bom estar com vocês aí. Espero vê-los no próximo webinar também. Valeu, Nilo. Obrigado pela condução, cara, mais uma vez. Obrigado, Nilo, Fábio, Jonas. O papo foi muito interessante. O pessoal que interagiu conosco também. Obrigado, gente. E, enfim, nos procurem, né? Como o próprio Jonas comentou, nos procurem para conversar, para amadurecer um pouco esse assunto aí, e contem conosco aí. Daqui até Black Friday falta pouco, mas dá tempo. Obrigado. Tá no mudo, Jonas, tá no mudo. Tranquilo, era só para ver se estava todo mundo atento. Estava todo mundo prestando atenção. Frase clássica. Beleza. Bom, só agradecer a oportunidade, tá? Então, o próprio Rodrigo disse, estou à total disposição de todos vocês aí, me procurem, vamos conversar, e se não está pronto a Black Friday, vamos agilizar e deixar pronto para seu e-commerce para seja o mais seguro possível. Então, tem uma solução fantástica da Axor para identificação de fraude, temos uma solução fantástica de computing que se integra, inclusive, com a Axor e com outras plataformas de marketplace, com sua plataforma de cloud. Então, não é porque eu tenho cloud computing que eu não botei Edge. Tá? Alia, tem como aliar as duas ferramentas e deve se aliar as duas arquiteturas. Alerta de spoiler, então, já está integrado, Nilo. Quer dar um spoiler aí? Quer falar mais um pouquinho ou deixa para um outro momento? O nosso tempo não vai permitir que eu comente, mas quem quiser saber mais, nos procura que tem novidades aí. Em breve a gente mostra no detalhe. Show, gente, legal. Temos até mais uma mensagem aqui, mensagem da Nara. Nara, obrigado pela sua participação. Pessoal, é isso, obrigadão mais uma vez por todos, né, pela participação de todos. A gente se vê em breve. E a gravação vai ser enviada para todo mundo, tá? Vai ficar disponível no YouTube, no canal do YouTube da ASIO e também da Axur. Então, um abraço, a gente se vê, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.